Porque senão não tem como tirar Não uma tem. pessoa assim. Nós fazemos toda semana 2 reuniões abertas, gratuitas, para qualquer pessoa, né? Para as pessoas irem buscar ajuda, se tratar, né? Então lá elas vão encontrar um apoio, uma solidariedade e vão acreditar que elas podem sair dessa situação difícil, né? Elas vão ali aprender que tem esperança, que ela não deve desistir. Nós sempre falamos isso. Não desista do seu familiar. Ninguém é caso perdido. Todas as pessoas têm a oportunidade de entrar em recuperação. Isso é importante, gente. Vocês que estão aí em casa, vocês têm que treinar como ajudar o filho de vocês. Porque se for dizendo, ele não tem jeito, esse menino acaba comigo, aí chega um irmão e diz, eu vou acabar com você porque você está destruindo minha mãe. É aquela coisa que a gente vê todo dia nos noticiários, né? Nos telejornais. Então, não é desse jeito. Se você quer recuperar seu parente, se você ama seu parente, você também tem que se preparar. Porque para você tirar ele desse meio, você tem que estar munida de argumentos, né? E você não pode só leigamente querer colocar ele à força lá dentro ou querer dar lição de moral, não é, doutor? Exatamente, é a pior coisa, né? E quando a família começa a fazer esse tratamento, né, buscar ajuda, ela começa a se fortalecer. Aí sim ela vai ter argumentos, ela vai adquirir ferramentas para poder conduzir melhor o seu familiar. Nós temos alguns casos de pais que passaram 6 meses, 8 meses assistindo às nossas reuniões para depois conseguir levar o filho para o tratamento. Porque antes, infelizmente, eles faziam tudo errado. É verdade. Porque quando a família não ajuda, ela pode atrapalhar. Atrapalha. Ela passa a ser facilitadora quando ela negocia. Meu filho, pare de usar, que eu lhe dou uma moto, eu lhe dou um carro, eu lhe dou um passeio. Tudo isso não vale nada, pelo contrário, vai contribuir para ele continuar cada vez usando mais drogas. É como se fosse um prêmio, né? E de repente ele fica chamando a atenção demais, né? E sendo recompensado para sair de uma coisa que ele não era para ser recompensado por isso, porque é um erro. Exatamente. Né? Então fica assim um prêmio ao contrário, né? Não dá bem. Na verdade, é uma doença que ele desenvolveu. A Organização Mundial de Saúde diz que 15% da população já nasce com a predisposição à dependência química. Então, 100% da população tem a oportunidade de conhecer algum tipo de droga. Então, naturalmente, que quando aquele jovem, aquele adolescente experimenta algum tipo de droga, ele pode estar naqueles 15%. Então, ele já está correndo o risco de ser um futuro dependente químico. E quem já nasceu sendo filho de gente que já usava muita droga, né? Como é que fica a criança que já foi filho, né, frutos de quase drogas, né? Existem pesquisas também, as últimas pesquisas, que até pouco tempo atrás a gente dizia, por exemplo, que o alcoolismo é também hereditário. Hoje a gente diz é hereditário. Porque nas últimas pesquisas foi constatado que o alcoolismo é 53% hereditário. Então, a pessoa que tem um pai, ou uma mãe, ou um familiar próximo, que é dependente químico, que é alcoolista, ou usa outros tipos de drogas, se ela experimentar, ela está correndo um grande risco de também desenvolver a doença. Por isso é importante a gente estar sempre atento, pedindo, orientando para que essas crianças não experimentem. Não é fácil, porque a gente vive num país da mentira, um país que permite que a propaganda de bebida alcoólica entre na sua casa a qualquer hora do dia e da noite. Isso é um verdadeiro crime. E nós não conseguimos, existe no Congresso Nacional mais de 70 projetos contra a propaganda de bebida alcoólica. E não passa, porque o lobby, o poder financeiro dos vendedores de bebida é muito grande, infelizmente. E com essa liberação nos anos 70, né, os anos 60, também foi muito violenta, né, foram décadas violentas de liberação de tudo. Então, muitos dos jovens hoje
foram filhos de pais que já usavam muito álcool, que já usavam muita droga. Então, isso facilita, porque no que a mãe gestante, às vezes, o pai também, isso passa, né, pelos genes. Então, quando ele prova, o prazer que ele vai ter e o gosto vai ser bem maior, talvez, né, doutor? Porque ele tem a tendência, né? Do que uma pessoa que a família nunca usou, que não tem isso no genes, porque a liberação era tão grande, o uso de droga, dessas coisas, nessas festas, tudo, então, os carnavais da vida. Então, tem muitos filhos nessas situações, né, que nasceram desse tipo de relacionamento. Com certeza, sem falar na desestruturação familiar, na falta de amor, na falta de religiosidade, né, na falta de fraternidade, no consumismo, no materialismo, que cada dia aumenta mais. Tudo isso contribui. As pessoas só falam em ter, esqueceram de ser. Verdade. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo, infelizmente. E a depressão é uma das maiores causas que leva a pessoa à droga? Não, em geral, as pessoas, uma grande parte das pessoas que são usuárias, elas têm traços de depressão, não são todas, algumas. Mas algumas drogas, por exemplo, a cocaína, provoca, com o tempo, depressões fortíssimas. É grande o índice de suicídios, né, nos usuários de cocaína, por exemplo. Né? É uma droga que faz com que a pessoa fique muito deprimido, depressivo. Então, o risco é muito grande. Existe assim um tipo de droga mais pesado, porque o que eu ouvi falar outro dia é que já estão colocando tipo assim um pouco de crack dentro da maconha, botando um pouco de crack dentro da cocaína, quer dizer, então já é quase tudo misturado, ou existe uma droga especificamente mais pesada e mais difícil de tratar? Esse é o grande risco que eu estou vendo, dessa marcha pela liberação da maconha. Hoje eu escutei no rádio aquele jornalista, escritor Arnaldo Jabor, defendendo o uso da maconha. Só que ele não sabe, se sabe, está fazendo por maldade, né? Não acredito nisso, né? Que hoje não tem mais maconha no Brasil. Esse é o grande problema também, que toda essa maconha que está sendo aí usada, apreendida, que é apreendida em tabletes, né? Aqueles tijolos, aquela maconha é uma maconha chamada prensada. Ela vem aí, a maior, 95% vem do Paraguai, né? Então, aquela maconha, ela já vem com 30%, 40% de crack pulverizado. É por isso que nós estamos perdendo, nós profissionais, inclusive, estamos perdendo o controle, porque crianças de 14, 15, 16 anos, né, estão ficando piradas. E o crack é bem mais violento. Muito violento, muito. É dificílimo a pessoa parar de usar crack. Não tem como tirar um usuário do crack, da droga, se não for dentro de um contexto terapêutico, dentro de uma comunidade terapêutica, dentro de uma clínica de responsabilidade. Porque também outro problema é que hoje, dizem que em Fortaleza tem 200 e tantas clínicas. Isso é um verdadeiro absurdo, são depósitos de pessoas, porque uma comunidade, uma clínica para tratar, principalmente o usuário de crack, precisa da presença de um médico, precisa de uma equipe multiprofissional. Não é simplesmente botar o sujeito lá dentro e achar que ele vai virar santo. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Como funciona lá dentro? Eles têm algum tipo de ocupação? Qual é o acompanhamento? Quantas consultas de psicólogo, psiquiatra? Qual o tipo de... Exatamente. Como ele se sente lá dentro? Você bota o seu filho lá e como ele vai se sentir? Como se o senhor fosse uma pessoa que estivesse hospedando lá. Pois não. No nosso caso, que eu posso falar do nosso caso, que é do Instituto Volta à Vida, a pessoa chegando lá, ela se ocupa o dia inteiro. Desde 7 horas da manhã, quando ela acorda para tomar o café, ela passa o dia todo. Ela tem várias reuniões, ela tem o acompanhamento com o médico, o psiquiatra, tem o acompanhamento com os psicólogos, tem o terapeuta ocupacional, tem o educador físico, tem uma equipe de várias pessoas ali 24 horas, né? E tem a parte de estudo, né, da doença, a programação, como eu falei, nós trabalhamos com a filosofia dos 12 passos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, ela vai aprender, ela vai primeiro se autoconhecer. Para ela parar de usar drogas,
ela tem que admitir a sua impotência perante a droga. Ela tem que admitir que ela não pode usar, não pode tomar o primeiro gole, porque se ela tomar o primeiro gole, ele pode beber uma garrafa, 2, 3. Não pode usar o primeiro cigarro de maconha, não pode cheirar, porque se ela fizer uma vez, ela vai fazer muitas vezes. Então, ele é tratado para ele renovar, ele renascer, para ele recomeçar uma vida. Renovar a visão, gente, renovar os preceitos de vida, porque todo esse contexto, né, todas as aulas, todos os psicólogos, psiquiatras, todo o tratamento, tudo que gira lá dentro, pelo que eu entendi, gira em torno da pessoa cair em si, né, ver o mal que a droga faz e como sair. Exato. E a doença, a adicção, né, que a adicção é uma palavra de origem latina que quer dizer escravidão. Adicto quer dizer escravo, né? Então, a adicção é uma doença física, psíquica e espiritual. Por isso a importância da pessoa acreditar em Deus, acreditar que existe um poder superior que está sempre ali ao seu lado, a protegê-lo, tá entendendo? E que nunca desistiu dele. Principalmente para livrar, não é, Perfeitamente, nunca, ele está sempre protegido, ele não está querendo ver a proteção, mas existe essa proteção de Deus o tempo todo. Sem Deus é impossível uma Deus recuperação. no céu, gente, é a família na terra, né? Quem Exatamente. pode ajudar mais, Com depois certeza. pessoas especializadas aqui, como o doutor Osmar Diógenes, que tem todo um aparato para poder ajudar a sua família e seu filho, se vocês quiserem recorrer, né, que é o certo, a pessoas que tenham capacidade e responsabilidade para ajudar. Doutor Osmar Diógenes, foi um prazer grande receber o senhor aqui. O senhor tem alguma consideração final? Eu agradeço muito o convite, espero que a gente tenha ajudado algumas pessoas. Com né? certeza. Estaremos sempre disponíveis, qualquer momento que nos convidarem, poderemos voltar para dar mais esclarecimentos. Foi um prazer grande, porque o senhor fala com muita clareza. Todos aí em casa, eu tenho certeza que vão repensar sobre esse assunto.